A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Mais um testemunho aqui de arrebatamento da igreja para esse tempo aqui, 2025, agora numa festa de trombetas. Vamos estar colocando esses testemunhos desses irmãos que têm buscado em Deus confirmação, que têm orado perguntando para Deus, para o Pai, o arrebatamento da igreja é agora em setembro, numa festa de trombetas, e Deus ele tem respondido, irmãos. Deus ele tem confirmado aqui para esses irmãos. Essa irmã americana aqui que eu estou colocando, ela teve 2 confirmações, e o Espírito Santo falando diretamente com essa irmã aqui. Então é muito forte esses testemunhos, são pessoas que vivem para Deus, são pessoas que têm intimidade com Deus, são pessoas que oram para Deus, e Deus tem ouvido essas orações, Deus tem acatado essas orações e respondido, irmãos. Deus ele tem respondido, é para agora, estejam prontos, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Vamos estar vendo o testemunho aqui dessa irmã, e que Deus abençoe a todos. Certo. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Esta é a 3ª vez que tento gravar este vídeo. Em nome de Jesus vai ser gravado. Certo, este é um vídeo. Bem-vindos ao canal do Senhor. Este é o canal do Senhor e hoje vou gravar um vídeo sobre uma confirmação que o Senhor me deu sobre o testemunho do irmão Joshua. Certo, então, depois que ouvi o testemunho dele, deixei de lado. Eu não queria acreditar porque no passado tive meu coração partido porque fiquei muito decepcionado porque o Senhor não apareceu naquele dia no passado. Então, em 22 de maio de 2023, fui levado a acreditar que o Senhor viria naquele dia. Então, ele não veio naquele dia. Durante a noite, fiquei muito decepcionado e chorei. Fui dormir chorando e perguntando ao Senhor como isso aconteceu. Fiquei tão magoado. E então comecei a chorar e depois adormeci. E depois que adormeci, tive um sonho, uma visão, um sonho e uma visão. E eu vi meu Senhor Jesus chegar na minha cama. Ele ficou de pé ao meu lado e eu estava dormindo de lado. Então ele se levantou e colocou a mão no meu ombro e me disse, ele falou e disse, Ângela, eu ainda estou voltando para o 77. E foi isso. Eu acordei. Anotei e voltei a dormir. Eu nunca soube o que aquilo significava. Procurei o significado de 77, mas não entendi qual era o significado daquela frase. Então, eu a coloquei na prateleira e esqueci. Continuei com a vida. E então, neste ano, em julho, ouvi sobre o testemunho do irmão Joshua. Então, eu não prestei muita atenção. Eu apenas disse, não, eu não vou cair nessa de novo, e eu não quero ser enganado de novo, eu não sou, não. Então eu não escutei, mas a mensagem dele não saía da minha mente. Então, comecei a jejuar. Eu disse, bem, Senhor, se é real o que falaste com este homem, então falarás comigo também. Quero ouvir isso de ti, porque se eu não ouvir de ti, não vou acreditar. Ponto final. Então, comecei a jejuar por uma semana. Jejuei e orei, orei e jejuei, e não ouvi nada. Não ouvi a voz dele. Na segunda semana, comecei a jejuar novamente, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia de mim e me deixasse ouvir a voz dele. Nada. No último dia da segunda semana, orei de forma diferente e disse durante minha oração, Senhor, a tua palavra fala no livro de Mateus sobre uma viúva que veio diante deste juiz perverso e ela não desistiu. Ela persistiu e não desistiu. E mesmo esse juiz sendo um juiz perverso, ele fez justiça a ela. Aspas.
eu vou fazer como aquela viúva. Eu não vou desistir. Eu vou persistir. Eu sei que você é um juiz justo e que você vai me fazer justiça. Então eu vou continuar jejuando. Eu vou continuar orando e até que eu possa ouvir de você. Certo, essa foi a minha oração. E então alguns segundos depois, eu permaneci no meu quarto orando. Depois de alguns segundos, talvez 2, 3 segundos, eu ouvi a voz do meu mestre, o Espírito Santo. Ele falou comigo e disse: Ângela, a resposta, a confirmação que você está procurando, você já tem. Eu te dei isso no ano passado naquele sonho. Você lembra daquele sonho sobre a sua festa de 15 anos, um banquete? Aspas. E eu disse: sim, eu lembro. Mas aquele sonho dizia que meu banquete seria celebrado em junho. E então eu pensei que seria literalmente em junho do ano passado que o Senhor viria, mas o Senhor não apareceu. Então eu não entendi nada. Então eu simplesmente guardei. Então ele disse: vá procurar o significado de junho em hebraico. E foi o que fiz. Peguei meu forte dicionário de concordância e procurei junho em hebraico. O significado e o significado é o que eu anotei. Junho significa Sib em hebraico e Siban significa estação. E Sivan é o 9º mês em nosso calendário gregoriano. Então, o 9º mês, se você contar, significa que é setembro para nós. Então eu disse: ok, que revelação. Junho significa setembro em hebraico, aparentemente. Ok, eu disse: ok, setembro. Aspas, eu entendi que é setembro. Mas e o ano? Eu disse: pode ser 26, 27. De que ano, Senhor? Você pode me dizer de que ano você está falando? Aspas. E então o Espírito Santo me disse: vá procurar aquele caderno onde você anotou esse sonho e você encontrará a sua resposta. O ano estará ali. Então eu corri e fui e tenho 3 diários. Então, finalmente encontrei este caderno e queria mostrar a vocês, mas não consigo mudar a câmera para o meu caderno. Mas bem no título diz 25 de maio de 2024. Então, era bem ali 25, o ano 25. Certo? Fiquei tão feliz e disse: ok, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por sua misericórdia para comigo porque eu estava realmente buscando e desesperado para descobrir se isso era real. O Senhor falando com este homem. Então, cheguei em setembro de 2025. Eu disse: Senhor, não preciso saber o dia, não preciso saber a hora, o mês e o ano são suficientes para mim. Aspas. E deixei como se eu tivesse dito assim. Certo? E então? Foi isso que escrevi naquele dia. Naquele dia, o Senhor me deu essa revelação. Eu quero ler para vocês para que vocês saibam o que o Senhor me disse. Bom, eu já contei o que aconteceu, certo? Então, quando ele me deu essa revelação, foi em 14 de agosto de 2025. Certo? Então, vocês lembram que no começo eu disse que Jesus veio até mim e ele disse que tocou nas minhas costas e disse que ainda viria 77. Então, no testemunho do irmão Joshua, ele disse que este ano Israel completa 77 anos. Então, foi a minha confirmação e a revelação do que Jesus me disse. Eu ainda viria 77. Então, eu presumo que ele estava falando sobre Israel ter 77 anos. Então eu disse: certo, essa é a minha revelação de que Jesus está voltando no tempo de Israel, que é 77 anos. Certo? Então, isso foi em 14 de agosto deste ano.
Então, eu já contei a vocês qual foi a minha história, como eu falei com o Senhor e como eu digo, vocês sabem, se for de vocês, eu quero ouvir de vocês. Certo? Então o Senhor me mostrou o mês, o Senhor me mostrou o ano e assim por diante, mas depois disso eu ainda estava duvidando. Eu disse que talvez isso fosse apenas uma coincidência. Talvez isso seja apenas uma coincidência. Eu estava dizendo isso e então o Espírito Santo falou comigo pela última vez naquele mesmo dia e ele me disse que não há coincidências no calendário de Deus. Este é um tempo determinado. Então, quando ele me disse isso, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Senti uma dor no meu coração porque eu conheço tantas almas, tantas pessoas que não vão acreditar e serão enganadas por não acreditarem como eu estava fazendo. Eu não queria acreditar. Mas eu clamei ao Senhor e pedi a Ele para me dar uma confirmação. Então, esta manhã, eu não quero tornar isso muito longo, mas eu quero desafiar todos que estão dizendo: não, o Senhor não pode falar com ninguém. O Senhor não pode lhe dar datas. Aspas, eu quero dizer a vocês que eu era um deles. Eu não queria acreditar em nada sobre isso, mas eu oro ao Senhor. Ore e jejue ao Senhor e para que você possa ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Foi isso que eu fiz e foi assim que o Senhor falou comigo. O Espírito Santo falou comigo e me revelou o mês e o ano. E você não precisa acreditar em mim, ninguém precisa acreditar em mim, eu não quero que você acredite no que estou dizendo. Eu quero que você vá ao Senhor em oração e peça a Ele para revelar a você. Disse as mesmas coisas que eu disse: Senhor, eu não vou acreditar neste homem a menos que você fale comigo, a menos que eu ouça de você, eu não vou acreditar em nada. Eu quero que você faça o mesmo. E apenas peça ao Senhor e Ele falará com você. Ele lhe dirá porque Ele é um Senhor cheio de amor e cheio de misericórdia e Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos estejam prontos para estarem preparados para isso que está por vir. E então, antes de eu ir embora, eu quero ler o sonho que o Senhor me deu em junho de 2025. E é um sonho lindo. E é isso que eu sonho. Sonhei que morava numa casa grande e antiga. E o dono dessa casa era um senhor idoso. Ele parecia mais velho em anos, mas parecia jovem em seu aspecto. Então, de repente, vi minha irmã Franciscoca. Ela já tinha morrido, mas ela falou comigo e disse: Como você quer que eu compre os pratos para a festa? Olhei para ela meio confuso e disse: De que festa você está falando? Ela ficou quieta e olhou para o senhor mais velho que era meu pai adotivo. Eu sabia que ele era meu pai adotivo e ela disse: Opa, desculpa, eu falei. Mas o meu pai adotivo olhou para ela e disse que era hora de contar a ela sobre o que estávamos planejando. Era hora de contar a ela o que estávamos planejando. E então ela disse que estávamos planejando comemorar sua festa de 15 anos. Então, ali mesmo, eu percebi que eu era uma menina e fiquei tão feliz e contei a ela, mas meu aniversário tinha acabado de falecer há alguns dias porque no sonho eu sabia que tinha acabado de fazer aniversário em maio. Meu aniversário real na vida real é 14 de maio. Então, eu tive esse sonho em 25 de maio. Então, eu sabia que tinha acabado de fazer aniversário. Então, o homem mais velho, meu pai adotivo, falou. Ele disse: Sua festa deveria ser em maio, mas por
diferentes razões, não pôde ser comemorada naquele dia. Então, ainda vamos comemorar em junho. Então eu falei e disse em junho. Bem, parece perfeito para mim. Então o velho falou novamente e disse: meu presente para você é este. Eu comprei para você a casa que fica de frente para o rio. Eu sei que você vai adorar, mas você não vai tomar posse. Mas você vai tomar posse na data do banquete. Sua casa está pronta. Tudo está pronto para seu grande banquete em junho. Então eu fiquei surpreso com tal presente e disse: como ele saberia do que eu realmente gostava? Ele sabia que eu amava, eu adoraria ter uma casa perto do rio. Então minha irmã falou e disse: não se esqueça, ele sabe de tudo. Ele conhece seu coração. Aspas. Naquele momento eu comecei a chorar. Comecei a chorar de felicidade, de alegria, porque eu nunca imaginei que aquele pai adotivo me amava e se importava tanto comigo. Naquele instante ele deu ordens para que todos começassem a trabalhar na lista de convidados. E então finalmente meu pai adotivo falou uma última vez e disse: não se esqueça, minha filha, que seu banquete será em junho e estamos a poucos dias de distância. Prepare-se. E eu acordei. Então esse é o sonho precioso que ele me deu em 2024, 25 de maio. E então eu quero que vocês saibam que eu sei o que significa agora que meu grande banquete será celebrado em junho, porque eu sei o que junho significa agora e eu sei o ano. Mas não estou dizendo a ninguém para acreditar em mim. O que estou dizendo é que o que estou dizendo é: vá ao Senhor em oração e jejum e ore com todo o seu coração para que isso seja revelado a você. E se você não estiver pronto, qualquer um que possa ver este vídeo, por favor, entregue sua vida a Jesus. Ele está prestes a voltar a qualquer momento, a qualquer minuto agora, e precisamos estar prontos, precisamos estar em uma boa posição com Ele. Se você sabe que está pecando, somos todos pecadores. Mas apenas aceite o presente da salvação. Jesus Cristo veio a este mundo como um ser humano para morrer por nós, tomar meu lugar naquela cruz para que eu possa ser perdoado e ter a vida eterna com Ele. Então, com isso, Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia abençoado e espero vê-los em breve nas nuvens. Adeus.